Olá! A CPI da CEMIG na Assembleia, o caso da Rio Previdência que atinge o secretário da Fazenda de Minas e a pandemia no estado. Esses são os assuntos do mundo político de hoje. Eu vou conversar com o deputado estadual, professor Cleiton, que liderou o pedido da CPI da CEMIG e que é do PSB, da oposição na Assembleia. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. Prazer estar com você. Deputado, vamos começar então pela CPI da CEMIG, que vai investigar irregularidades na gestão da companhia. O senhor capitaneou, como eu falei, as assinaturas, e a CPI teve o apoio da oposição, mas teve também de deputados do Bloco Independente. Que irregularidades estão no foco da CPI? Porque a CPI, o requerimento, o pedido da CPI destaca fatos e, em aspas, diz assim, indícios de gestão ilegal, imoral e antieconômica. O que vai ser investigado? Bom, Vivian, nós temos um escopo muito amplo na CPI, porque desde 2019 a gente vem questionando algumas coisas que acontecem dentro da gestão da empresa, tanto da presidência anterior quanto da presidência atual. Tudo começa quando da venda da participação da CEMIG na Renova, que foi uma venda muito estranha, porque uma companhia vendida por R$ 1 em outubro de 2019 nos chamou a atenção. Posteriormente, nós tivemos também a comercialização da participação da CEMIG na Light, sendo que o mercado financeiro vai dizer para nós que era o pior momento para se comercializar alguma coisa desse tipo, já que nós estamos num tempo de retração econômica, de crise provocado por essa pandemia. E agora o anúncio da CEMIG, que quer vender a sua participação na Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia que, proporcionalmente falando, custa mais do que a própria CEMIG. Ao mesmo tempo, nós temos uma série de contratos que são contratos, no mínimo, duvidosos, de inexigibilidade de licitação, mas nós estamos falando de uma empresa pública. Um exemplo aqui que eu trago é o exemplo da empresa ESEC. A ESEC, que tem uma relação muito profunda, histórica, com o Partido Novo. Tanto é que a ESEC, que realiza o processo de seleção daqueles que serão candidatos pelo Novo, a ESEC, que realizou o processo de seleção para a contratação dos secretários do governador, e a ESEC, que está operando na CEMIG, fazendo uma série de consultorias sem nenhum tipo de processo licitatório, quando a gente viu que parte dos seus membros estão ligados ao Partido Novo. Além disso, aquilo que eu chamo de paulistanização da empresa, com um grande número de executivos que vieram de São Paulo, fazendo com que a promessa do governador não se cumprisse na CEMIG, que ele não iria aparelhar as estatais como alguns outros governos fizeram. Além de aparelhar mais ainda, a CEMIG está aparelhada com pessoas que não estão diretamente ligadas à companhia e ao nosso Estado. Agora, o conjunto das ações do governo em relação às subsidiárias da CEMIG, a venda de ativos, a proposta da Taesa, que é para 31 de julho, não é isso? O governo já colocou prazo para o leilão, não é? Tem a ver com uma proposta que é muito cara ao governador, que se ele não consegue passar a privatização da CEMIG, o que ele está fazendo é vendendo os ativos, não é? Como é que isso vai ser tratado pela CPI, do ponto de vista da questão do risco de desvalorização da empresa principal, não é? Existe esse risco? A CPI tem isso como questão? Com certeza, Vivian. Essa é uma das principais questões. Eu tenho, por exemplo, um documento oferecido para nós por um investidor
que fez a proposta de compra da Renova por 600 milhões. Nós temos aí alguns cálculos que já foram feitos de que os prejuízos em relação à venda da participação na Light, nesse momento, pode gerar um dos maiores prejuízos no mercado financeiro nos últimos anos da nossa história. Então, nós queremos investigar isso. Ao mesmo tempo, quero dizer que estava marcado o leilão da Taesa para o dia 31, porque eu já estou entrando com requerimento essa semana na FFO, comunicando o mercado que a CEMIG está sob investigação dessa Assembleia, consequentemente, os seus ativos estarão sob investigação, e eu tenho a plena convicção que o mercado ele não vai querer entrar numa aventura como essa, num momento complicado, onde a diretoria da CEMIG e a empresa será alvo de uma CPI aqui na Assembleia. Também dentro da sua pergunta, é importante nós lembrarmos ao povo de Minas Gerais o que nós temos falado há um bom tempo. É uma estratégia do governador precarizar, desidratar, diminuir o tamanho da CEMIG para justificar uma possível privatização. É por isso que nós não poderíamos deixar que isso acontecesse à revelia dessa casa. A Taesa ser uma empresa, né, a subsidiária da CEMIG, Taesa, ser uma empresa lucrativa, pesa nessa posição da CPI? Vamos aos números, que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo. Só no primeiro trimestre desse ano, a Taesa ela teve um lucro líquido de aproximadamente 600 milhões. A Taesa está avaliada em 12 bilhões, enquanto que a CEMIG está avaliada em 20 bilhões. Então, são alguns números importantes para a gente entender o tamanho que é essa participação. A CEMIG teria, dentro da Taesa, uma participação de 12 bilhões, de uma empresa que só no primeiro trimestre trouxe lucro líquido para a CEMIG. Não estou falando do lucro total, falando do lucro para a CEMIG de aproximadamente 600 milhões. Aí, a CEMIG tem menos de 40. Esse questionamento, para que você vai vender algo que gera lucro? Quais são os interesses que estão por trás dessa venda? Como a gente está vendo hoje, nesse dia de hoje, inclusive, uma série de acusações em relação ao que está acontecendo com a Eletrobras. O lucro que a Eletrobras gera e o lucro que ela já tem para o mercado futuro. É o mesmo quando a gente trata da questão energética. Que a população ela precisa entender o seguinte: energia não dá prejuízo, porque é algo que é inerente ao cotidiano da vida das pessoas e sempre vai dar lucro. Como é que o senhor entende, então, independentemente das questões que a CPI vai investigar, a posição mesmo do governo de querer vender uma empresa lucrativa? Trata-se de uma visão, nós estamos tratando aqui de uma visão de Estado, Vivian, de uma visão em relação à coisa pública. E aí respeito todas as visões, mas nós estamos diante de um governo que não é nem liberal, ele é ultraliberal. E é interessante porque até mesmo os governos liberais, e aqui nós poderíamos dar N exemplos, e o Partido Novo muitas vezes fia-se naquela noção de Estado norte-americano criado pela Escola de Chicago, principalmente ali por um pensador que aparece na década de 50 e na década de 60, que é o Milton Friedman. O próprio Friedman ele dizia que existem alguns setores que devem ficar sob o controle, sob a tutela do Estado, porque são setores pontuais. Um deles é exatamente o setor energético. Friedman, que é o ideólogo de muitos agentes do Partido Novo, defendia isso. Então, é uma questão de visão de Estado. E, ao mesmo tempo, aí eu volto na CPI. Nós vamos mostrar na CPI que agentes do governo e ligados ao partido estão utilizando as estatais para fazerem negócio. Eu poderia resumir
todo o objetivo da CPI Negócios nessa privados, deputado. Não entendi? Negócios privados, é isso que o senhor está Negócios dizendo. privados, exatamente. Negócios privados é uma empresa pública. E aí são contratos de consultoria jurídica. O que aconteceu com o call center recentemente, que vai ser um escândalo quando nós abrirmos isso para a CPI. E o mais interessante, Vivian, eu como historiador, eu costumo dizer que nós vamos entrar numa nova guerra dos emboabas, para mostrar que a paulistanização da CEMIG, ela leva a esses privilégios de pessoas ligadas ao Partido Novo de São Paulo. De São Paulo. O que a CPI vai investigar sobre o call center? Bom, o call center é um caso complicadíssimo aqui, de um processo licitatório que foi aberto, de uma empresa que ganhou, mas não levou, porque construíram toda uma narrativa em torno dela que ela não tinha expertise técnica. O processo licitatório da CEMIG? Exatamente. A empresa que levou, ela é diretamente ligada ao antigo secretário de Desenvolvimento Econômico, o Cássio Azevedo, que inclusive faleceu há 2 semanas atrás, vítima de um câncer. E o detalhe é que esse call center ele foi retirado de Minas, tirando da Prefeitura de Belo Horizonte a arrecadação de ISS, tirando do Estado o ICMS, e essa empresa hoje está localizada em Hortolândia, uma cidade do interior de São Paulo, próximo de Campinas. Agora, essa é uma empresa, um dos casos, são muitos. Trago o número, 16 casos muito parecidos. Sempre de negociações que são identificadas. Agora, deputado, o valor simbólico da CEMIG, uma empresa que está fazendo 70 anos e que foi criada por um ícone da política mineira e nacional, que é Juscelino Kubitschek, não é? Que peso tem isso que peso terá isso nos trabalhos, não é? O quanto a oposição vai lançar mão da CEMIG que está no imaginário popular? Olha, eu quase chorei aqui com a sua pergunta e falo isso de coração, de coração. Exatamente porque nós estamos falando de história, da memória desse grande mineiro que exatamente pensou na companhia para que a companhia preparasse o Estado para que o Estado se desenvolvesse. Então, a história da CEMIG se confunde com a história do desenvolvimento do nosso Estado. E não à toa, essa companhia ela formou, ao longo da sua história, os melhores quadros do setor energético do país. Não à toa, essa é a única empresa energética que possui ações na Bolsa de Nova York, tem um reconhecimento internacional e não há nenhum tipo de justificativa nesse momento que nós nos encontramos para discutir essa privatização. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para exemplos recentes, como foi o caso de Goiás e o caso mais recente do Amapá, onde as duas companhias, não dando conta de entregar o serviço necessário à população, clamaram por socorro junto a quem? A uma estatal, exatamente a Eletrobras, que está sendo privatizada nesse momento. Então, são questões incompreensíveis porque está se jogando história na lata de lixo. Mas pode ter certeza que essa narrativa de fazer um apelo à história, à memória e ao que a CEMIG representa, porque, Vivian, o cargo do governador do Estado é o cargo político mais importante que nós temos. Mas o cargo econômico mais importante se encontra aqui num prédio próximo à Assembleia Legislativa, que é o cargo de presidente da CEMIG. O governador ele tem um cargo que gera despesa. O presidente da CEMIG ele possui um cargo que gera receitas para o Estado. Por que acabar com isso?
Agora, os trabalhos, quando o pedido da CPI foi aceito, tinha um prazo de 5 dias, isso significa que nós estamos na semana da instalação. Na semana da leitura, com grande expectativa, diga-se de passagem, da leitura dos membros que irão compor a CPI. É o que o regimento aqui da Assembleia diz, 5 dias úteis após a publicação no Diário do Legislativo. Após isso, após a leitura dos membros que são escolhidos pelos líderes de bloco, nós teremos a convocação da primeira reunião, que é feita pelo deputado mais velho. Elege-se o presidente, elege-se o relator e creio que já vamos dar início aos trabalhos. Tem uma perspectiva aí de nomes e de participação de base, bloco independente e oposição. Como é que essa composição deve se dar? Eu posso falar para quem eu torço. se eu puder colocar aqui, até eu estive recentemente dizendo para o deputado Sávio Souza Cruz, pelo que ele representa na casa e pela liderança que ele foi nos 2 primeiros anos, pela entrada que ele tem com os deputados, seria um nome ideal para presidir, assim como o nome do deputado Cássio Soares para fazer a relatoria. Cheguei a falar isso com ele. Porque hoje... bloco independente. Exatamente, o líder do maior bloco e o deputado que eu vejo assim, que tem um histórico também de defesa da companhia, que é o deputado Souza Cruz, o deputado Sávio Souza Cruz. Então, vamos aguardar quinta-feira. Deputado, e pedir ao presidente também, viu? Oi? E pedir ao presidente que colocasse os dois aí, para que ajudasse nisso. O senhor está certamente na CPI, vai integrar a CPI. Eu vejo que pelo tamanho da CPI, Vivi, nós temos que ter a presença de deputados experientes. Eu sou um deputado de primeiro mandato, então reconheço que seria importante nós termos deputados que já passaram por outras CPIs, mas eu acho que essa é, sem dúvida nenhuma, a maior CPI da história dessa Assembleia. São 39 anos, isso eu escutei aqui na casa, 39 anos de tentativa de abertura de CPI da CEMIG, e nós conseguimos nessa legislatura. Agora, de novo, o senhor deve participar, mesmo que não assuma desculpa te interromper. Eu sou o que tem a vaga garantida, por ser o primeiro signatário, como membro, então, do nosso bloco, o bloco da oposição, devo assumir a vice-presidência dos trabalhos. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor trouxe para a Assembleia, ainda no ano passado, em 2020, sua preocupação com a Rio Previdência, a Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que está endividada e chegou a ficar, em 2016, sem pagar benefício. E foi alvo de uma CPI, não é? Esse período e esses problemas. Ela foi administrada pelo atual secretário da Fazenda de Minas, Gustavo Barbosa, entre 2005 e 2018. A CPI da Rio Previdência pediu o indiciamento de Barbosa e mais dois membros da equipe dele, que estão também em Minas Gerais, né? E ele nega as acusações, diz que são infundadas as acusações e que ele teve respaldo da Alerj, do TCE, do Rio de Janeiro, dos órgãos, das instituições que deviam dar, então, o aval para a operação financeira que foi feita e que levou ao que hoje dizem que é o endividamento da Rio Previdência. Eu queria saber por quê, por que o senhor trouxe essa discussão para Minas Gerais, não é? É claro que tem a ver com o fato dele ser o secretário da Fazenda em Minas, mas por que, objetivamente, o senhor está preocupado com essa questão? Vivian, a discussão ela foi trazida no contexto da reforma da Previdência. Quando nós discutíamos aqui a reforma da Previdência, explode lá no Rio, na Alerj, uma CPI para investigar o que eles chamaram de Operação Delaware, que foi uma operação de antecipação de royalties de petróleo que gerou o maior prejuízo da história financeira daquele estado. Entrei em contato na época
com o deputado que estava presidindo a CPI, fiz com ele, com a equipe dele, juntamente com alguns técnicos aqui da Assembleia, aproximadamente 3 reuniões virtuais para entender qual tinha sido o papel do seu Gustavo Barbosa nesse processo todo. E vimos que ele foi decisivo para que ocorresse essa operação, para que ocorresse essa antecipação, e aí algumas coincidências que vão aparecendo no meio desse processo. Entre essas coincidências, aqui a ideia do governo Zema de antecipação dos royalties do nióbio, que foi uma operação aprovada aqui nessa Assembleia, mas até hoje não concretizada por conta da retração do mercado econômico, do mercado financeiro. Aparece também naquele momento, quando nós discutíamos a reforma da Previdência, uma investigação sobre um dos subsecretários do Gustavo Barbosa, o senhor Regis Moisés, que tinha se tornado presidente da Rio Previdência, e aqui em Minas, se nós não fizéssemos essas acusações, trouxéssemos esse debate e também fizéssemos um trabalho de bastidores, teríamos visto a implosão do IPSENG, a criação de um novo instituto de previdência que seria presidido pelo senhor Regis Moisés. O que chama a atenção é que Regis Moisés, ele tem um irmão que hoje é o presidente do Instituto de Previdência do Estado de Alagoas. Então, o que nós tiramos de conclusão de tudo isso? Dava até para fazer uma novela, não sei se você lembra aí, Laços de Família. Aqui seria Laços de Família 2. A família Moisés, a família Barbosa, porque também existem membros da família Barbosa operando em institutos de previdência fora de Minas Gerais. Nós, então, chegamos à conclusão que existe um grupo econômico que aprendeu a financiarizar recursos públicos e, nesse processo, se tornaram magos, verdadeiros magos das finanças e que estão espalhados em alguns estados. De repente, a gente se depara com a conclusão da CPI, com o relatório final, que já nos foi disponibilizado. E isso é o fato novo, né? Só para quem está nos acompanhando e não conhece o caso, o fato novo é o relatório da CPI da Rio Previdência, não é? Na Alerj. Perfeito. Muito bem lembrado, Vivian. Né? Cronologicamente, naquele momento, a CPI estava em curso. Nesse momento, a CPI foi concluída, fez-se esse relatório, Gustavo Barbosa, Regis Moisés e mais um membro da sua equipe foram indiciados. A pergunta que eu faço é: o que foi feito no Rio de Janeiro? O que aconteceu nessa Operação Delaware não nos traz uma preocupação para fazermos a seguinte pergunta: é confiável aqueles que estão cuidando dos recursos públicos aqui em Minas Gerais, na secretaria que é o coração de toda a questão econômica do Estado, a Secretaria da Fazenda? Então, é por isso que a gente trouxe essa discussão e por isso que nós convidamos o senhor Gustavo Barbosa, juntamente com a sua equipe, através de um requerimento, para também falar um pouco sobre esse indiciamento no Rio de Janeiro. E houve resposta a esse? Por conta de tudo que está acontecendo na Assembleia e dessas discussões do acordo da Vale, como se trata de uma reunião que acontecerá no âmbito da fiscalização financeira orçamentária, nós precisamos, então, aguardar o prazo para instalação, aliás, para essa reunião, né? Onde nós vamos arguir e perguntar muitas coisas que devem ser respondidas pelo seu Gustavo Barbosa. Alguém me dizia o seguinte, um deputado aqui da base me dizia assim, Vivian: professor, vocês estão trazendo uma discussão do Rio para cá, tem nada a ver o que aconteceu lá no Rio com o que está acontecendo em Minas. Eu falei: então, simples, traga o doutor Jairinho para cuidar dos seus filhos, que aquilo que aconteceu no Rio não tem relação nenhuma com Minas Gerais.
Só para também informar quem está nos acompanhando, para as próximas 2 semanas, o andamento da casa vai ficar muito em função do Assembleia Fiscaliza, que é aquele momento de prestação de contas obrigatório do governo do Estado, do Executivo, na Assembleia, né? Então, daí o senhor dizer que essa arguição vai ficar para depois desse período, né? Exatamente. A CPI, o funcionamento da CPI também deve acontecer dessa forma, não, deputado? Creio que sim, Vivian. Creio que nós vamos ter que aguardar as 2 semanas aí da Assembleia Fiscaliza, porque regimentalmente, quando tem Assembleia Fiscaliza, nós não podemos ter outra atividade, não temos reunião de plenário, não temos audiências públicas, reunião de comissão, tudo concentrado aí nessas 2 semanas na visita obrigatória dos secretários aqui. Falando de um assunto que o senhor acompanha de perto, que é um assunto regional, mas é um assunto nacional, é a discussão em torno do Lago de Furnas, né? Em que pé está essa discussão? Só para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o governo avalia editar uma medida provisória que vai priorizar o uso da água para o setor elétrico, né? Para a geração de energia. Só que o Lago de Furnas ele também é um balneário. E as prefeituras, os municípios em torno do lago, isso prejudica muito a região. Então, eu queria saber se existe algum tipo de negociação em curso, como é que está essa situação na iminência da edição dessa medida provisória, se ela pode realmente acontecer, dada a situação de risco, não é, para o setor elétrico no país. Bom, Vivi, esse é um assunto que é muito caro para mim, muito caro para todos nós da região sul e sudoeste, porque não só o Lago de Furnas, mas os lagos de Furnas e Peixoto, que abrigam ali aproximadamente 44 cidades, 10 às margens do Lago de Peixoto e 34 às margens do Lago de Furnas. O problema é que hoje os lagos já estão bem abaixo da cota mínima. Agora, nós temos uma emenda à Constituição Mineira, que é de minha autoria, e aprovada com o voto de 74 deputados, que é a emenda 106, que estabeleceu o tombamento desses 2 lagos, entendendo que tombamento é igual preservação. E para que os lagos estejam preservados, eles precisam operar na cota mínima, a cota 762 para o Lago de Furnas e a cota 663 para o Lago de Peixoto. Hoje, para você ter... A cota mínima é o mínimo do nível do lago, o mínimo do nível, 762 metros acima do nível do mar. Então, para quem não conhece a região, hoje o nível está 757, ponto alguma coisa. Então, portanto, ele está quase 6 metros abaixo do seu nível. Isso compromete a navegação, isso compromete o turismo, isso compromete a agricultura irrigável, isso compromete a piscicultura. Ontem, veja só, nós recebemos um comunicado da ANA, porque o governo do estado, através do governador Romeu Zema, notificou a Agência Nacional das Águas para dizer que Minas tem uma Constituição que estabeleceu o tombamento dos lagos, solicitando a mudança da outorga. A resposta da ANA, que ela não tem condições nesse momento de cumprir com a Constituição Mineira por conta de uma possível crise energética. Só que eu queria dizer o seguinte, nós avisamos que isso iria acontecer. Desde o ano passado, começo do ano passado, mediante uma série de audiências públicas, mediante uma série de discussões que foram feitas com a própria ANA e com a própria ONS, nós avisamos que ocorreria uma crise energética no país e, naquele momento, nós tínhamos uma solução. Qual era a solução? Ligar as termoelétricas. Se as termoelétricas fossem ligadas no ano passado, nós estaríamos agora com a cota 768, com a cota máxima, os reservatórios no Brasil todo estariam cheios e, consequentemente, os reservatórios poderiam ser usados para geração de energia
sem comprometer o chamado múltiplo uso das águas. E essa expectativa agora, quer dizer, vai prevalecer a decisão da ANA? Vai prevalecer a decisão da ANA, mas nós vamos partir para a judicialização. Estou preparando já aqui uma ação civil pública para entrarmos com uma ação judicial, inclusive com a justificativa que essa baixa do lago ou dos lagos gera problemas ambientais seríssimos na região. Além dos prejuízos econômicos. Esse questionamento vai ao Supremo. Tem que ir ao Supremo, porque as agências, as agências reguladoras estão em Brasília. ANA, ANEEL, ONS, que controlam aí todo o setor dos reservatórios, setor energético, que estão diretamente ligados à questão dos reservatórios, estão em Brasília. E nós vamos, inclusive Furnas também, né? Furnas precisa ser notificada desse crime contra o povo de Minas. Deputado, nós ultrapassamos a tristíssima marca de 500 mil mortos, os números da pandemia não cedem, né? Pelo contrário, a gente tem visto aí um aumento nos casos, de uma forma geral no país, né? E a vacina ainda avança devagar. Como é que o senhor vê esse momento da crise sanitária? O senhor que é um educador, e neste momento as escolas estão voltando, não é? Os estudantes estão voltando para a escola, é um momento muito delicado, depois de tanto tempo em que realmente existe uma demanda, até um sofrimento mesmo das crianças, adolescentes e estudantes em geral, submetidos ao home office, mas, de fato, não temos uma situação nada confortável na pandemia. Qual que é a sua visão desse momento e a expectativa sobre esse retorno? Bom, Vivian, é um momento extremamente complicado, doloroso. Quero, inclusive, aqui deixar o meu sentimento de compaixão, meu sentimento de lamentação por essas 500 mil mortes. E, como você bem sabe, nós comentávamos aqui antes da entrevista, passei pela dor dessa doença e sei o sufocamento que ela causa em quem tem a gravidade acentuada. É um momento em que nós perdemos tantas pessoas próximas, eu perdi amigos, conhecidos, e é por isso que, como educador, você provocou aqui o educador, no bom sentido, eu vejo com muita preocupação esse retorno às aulas. Muita preocupação porque algumas perguntas elas ainda não nos foram respondidas. Com muita preocupação porque nós estamos diante de uma possibilidade de terceira onda, se é que ela já não está acontecendo. Nós estamos vendo, em alguns estados, o número de mortes crescerem, e o que preocupa mais é exatamente essa questão das novas variantes. Porque as novas variantes, elas trazem dois problemas. O primeiro desses problemas é a questão da transmissão de forma mais acelerada e facilitada. E o segundo problema é que esqueçam aquela ideia inicial de que a Covid atingiria quem tem comorbidades e pessoas idosas. Nós temos um caso no sul de Minas de um menino de 8 anos que faleceu agora por conta de volta às aulas. Os professores foram vacinados, mas é suficiente? Esses jovens que têm uma capacidade de não sofrer tanto com a doença, mas eles são transmissores do vírus, vão levar o vírus para suas famílias. Seria muito mais responsável uma retomada das aulas quando nós tivéssemos o que os Estados Unidos determinaram. As aulas nos Estados Unidos voltam em agosto, porque lá 70% da população já está imunizada. Nós temos um percentual aqui no Brasil, hoje, que não atinge a marca dos 13%. Então, é muito preocupante.
E quem sabe como é o dia a dia da escola, sabe que a escola é um lugar de contato. É um lugar de contato. Todo e qualquer protocolo que foi estabelecido e determinado para a escola nesse momento, eu chamo de um pseudo-protocolo. Mas eu peço a Deus que essa retomada possa vir sem grandes transtornos. Mas eu vejo de forma muito precipitada nesse momento. Deputado, professor Cleiton, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada pela entrevista ao Mundo Político. Eu que agradeço, um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Conversei, então, com o deputado professor Cleiton. Nós tivemos aqui diversos assuntos, com destaque para a CPI da CEMIG, que deve escolher seus membros ainda nesta semana. A gente fica por aqui. Tchau.